Sem dúvida, uma das melhores oportunidades que você vai ver hoje é essa aqui. Presta muita atenção. Presta muita atenção aqui. Enquanto você está assistindo a esse vídeo, tem gente comum, assim como você, vivendo só de YouTube. Isso é loucura, gente. Eles começaram sem saber nada, sem aparecer, e hoje tem liberdade financeira de verdade, que é o que todo mundo está procurando. Se o seu sonho é ganhar dinheiro na maior plataforma de conteúdo do mundo, que é o YouTube, esse daqui é o atalho. O Influenciador Milionário Legacy é a melhor oportunidade que você vai encontrar na internet. Não deixa para depois, porque a oportunidade está bem aqui na sua frente. Vai no primeiro link na descrição e começa hoje, ainda hoje mesmo, a sua jornada em direção à sua liberdade financeira aqui no YouTube. Imagine entrar em um ônibus, numa tarde como qualquer outra, acreditando que o seu destino é apenas mais um ponto da cidade. Pessoas entram, algumas saem, o motorista parece alheio e o barulho do trânsito, ele segue normal lá fora. Tudo parece normal até aqui. De repente, você percebe que não sabe mais aonde você está. O cenário muda de forma estranha, as ruas ficam irreconhecíveis. A iluminação parece mais fraca, as pessoas ao redor estão pálidas e silenciosas. E o ar se torna pesado, quase irrespirável. Nesse instante, você se dá conta, não está mais no lugar de sempre. Estranho, né? Você entrou em Sete Além. Sete Além é uma das lendas urbanas mais perturbadoras e intrigantes do Brasil. Mais do que apenas uma história de terror. É um mistério moderno, espalhado principalmente pela internet, que continua despertando medo, curiosidade e discussões intermináveis. Muitos acreditam que não passa de uma creepypasta, uma história inventada simplesmente para assustar. Mas outros juram que vivenciaram experiências reais ligadas a esse lugar sombrio. Como se Sete Além fosse uma dimensão paralela, um reflexo distorcido da nossa própria realidade. Mas afinal, o que é Sete Além? Onde fica? Como se chega lá? E principalmente, como sair de lá? A lenda começou a ganhar muita força em meados dos anos 2000, quando internautas brasileiros começaram a compartilhar relatos em fóruns de terror e redes sociais. Muitos desses relatos falam de situações estranhas em transportes públicos, principalmente ônibus, que sem aviso mudam de rota e conduzem passageiros para uma realidade alternativa. O mais assustador é que os detalhes batiam entre diferentes relatos, mesmo quando escritos por pessoas que não se conheciam. Isso fez a história se espalhar como fogo em mato seco, alimentando a imaginação coletiva e transformando Sete Além em um verdadeiro fenômeno cultural. Segundo os relatos, Sete Além é como uma versão invertida de nosso mundo. As ruas existem, mas estão em condições decrépitas, com prédios abandonados, postes que mal iluminam e um ambiente sufocante. O céu é descrito como constantemente cinza, como se o sol nunca conseguisse atravessar as nuvens. O ar é pesado e até mesmo respirar parece com bastante esforço. Mas o mais perturbador não é o ambiente, são as pessoas. Em Sete Além há habitantes, porém eles não são como nós. São descritos como figuras humanas pálidas, magras demais, de aparência doentia, com olhos fundos e movimentos muito lentos, como se vivessem em outro compasso de tempo. Alguns relatos descrevem olhares frios e desconfortáveis, que transmitem a sensação de que você não deveria estar ali. Outros contam que esses seres ficam apenas observando, sem falar nada, apenas olhando para você, como se esperassem algo do visitante perdido. Mas o que seriam esses habitantes? Seriam apenas projeções da mente? Reflexos da nossa própria psique?
Ou seriam seres de outra dimensão, que habitam esse espaço paralelo e não querem que descubramos a sua existência real? O primeiro relato famoso de Sete Além surgiu em São Paulo em 1994. O passageiro contou ter entrado em um ônibus e, sem perceber, acabou indo para um lugar estranho. Segundo ele, a viagem começou normalmente, mas de repente notou que as ruas pelas quais passava não eram as mesmas que ele mesmo conhecia. O ônibus parecia mais antigo, os vidros mais sujos e a iluminação interna era fraca. A estranheza só aumentou quando percebeu que os outros passageiros estavam estranhamente silenciosos, encarando o vazio ou olhando fixamente para ele. Foi então que ouviu, vindo do motorista, uma frase que gelou seu sangue: "Estamos indo para Sete Além." Essa frase se tornou um símbolo da lenda. Estamos indo para Sete Além? Simples, direta e aterrorizante. O passageiro relatou que, após isso, perdeu a consciência e acordou horas depois, em um ponto de ônibus conhecido, sem lembrar como voltou. Mas esse não é o único relato. Ao longo dos anos, surgiram centenas de histórias semelhantes. Pessoas que, por distração, entraram em ônibus errados e acabaram em Sete Além. Motoristas de aplicativos que juram ter feito corridas em que o destino desaparecia no mapa. Pedestres que atravessaram ruas conhecidas e de repente perceberam que não estavam mais no mesmo bairro. A recorrência desses relatos revelam uma pergunta inevitável: será que Sete Além é apenas imaginação coletiva? Ou será que, de fato, existe uma dimensão paralela à espreita da nossa? Há quem diga que Sete Além é uma metáfora para estados mentais alterados, que seria um reflexo da depressão, da ansiedade ou de distúrbios psicológicos, que fazem a realidade parecer cinza, pesada e distorcida. Essa interpretação psicológica até faz sentido, principalmente porque os relatos falam de sufoco, de medo irracional e da sensação de não pertencer ao lugar. Mas a explicação racional não elimina o medo. Pelo contrário, reforça a ideia de que todos nós podemos, em algum momento, atravessar sem querer para esse espaço sombrio. Outra teoria é que Sete Além é uma falha na matriz, uma espécie de glitch na realidade. Assim como bugs em um jogo de videogame, a nossa realidade teria brechas e certas pessoas acabam, por acidente, passando por elas e entrando em Sete Além. Essa visão dialoga com teorias modernas sobre multiversos, mundos paralelos e dimensões ocultas. Se o universo é infinito, por que não existiria uma versão corrompida da nossa realidade, escondida logo atrás de uma cortina invisível? O mais assustador é que, segundo relatos, não é fácil sair de Sete Além. Alguns dizem que é preciso manter a calma, não olhar diretamente para os habitantes e esperar até que a realidade volte ao normal. Outros falam que rituais estranhos podem funcionar, como repetir mentalmente o próprio nome, segurar objetos pessoais com força ou até rezar. Mas ninguém garante que esses métodos funcionem. Há inclusive histórias de pessoas que desapareceram misteriosamente após contar experiências de Sete Além. E aqui vem a grande questão: será que você teria coragem de entrar em um ônibus sem destino certo, sabendo que pode parar em Sete Além? O fascínio por essa lenda vem justamente do equilíbrio entre plausibilidade e terror. Qualquer um de nós pode se perder numa grande cidade, entrar no ônibus errado, pegar uma estrada desconhecida ou sentir que a realidade não está exatamente como deveria.
Sete Além toca no medo primal de estar perdido, deslocado, fora de controle. É um medo silencioso, que não depende de monstros grotescos ou sustos repentinos. É o medo de que o mundo não seja tão sólido quanto acreditamos. E quanto mais essa história se espalha, mais ela ganha força. Existem fóruns internos dedicados apenas a Sete Além, onde pessoas compartilham experiências, discutem teorias e criam novos relatos. Vídeos no YouTube, podcasts e livros já exploraram o tema. Transformam essa lenda em um verdadeiro fenômeno cultural. No fim das contas, talvez nunca saibamos se Sete Além é realmente real. Talvez seja apenas um produto da imaginação coletiva, um mito moderno que se alimenta do medo humano. Ou talvez seja uma dimensão de verdade, um lugar escondido que alguns poucos azarados acabaram visitando sem querer. O que importa é que, real ou não, Sete Além continua nos fascinando. Ele nos lembra de que, por mais que tentemos entender e controlar o mundo, sempre haverá mistérios além da nossa compreensão, lugares onde as regras não se aplicam, dimensões que não estão nos mapas e que, em qualquer momento, a próxima viagem pode não ser só mais uma viagem. Pode ser uma passagem de ida direto para Sete Além. Então eu te pergunto, você teria coragem de embarcar? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui um comentário se você pegaria esse ônibus sabendo que ele está indo para Sete Além. Te vejo no próximo vídeo.